Terço bizantino, meditando versículos do livro Romanos, capítulo 6. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeiro mistério: o salário do pecado é a morte. 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 Segundo mistério: libertados dos pecados, nos tornamos servos da justiça. 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 Terceiro mistério: libertados dos pecados, feitos servos de Deus. Libertados dos pecados, feitos servos de Deus. Libertados dos pecados, feitos servos de Deus. Libertado dos pecados, feitos servos de Deus. Libertado dos pecados, feitos servos de Deus. Libertados dos pecados, feitos servos de Deus. Libertados dos pecados, feitos servos de Deus. Libertados dos pecados, feitos servos de Deus. Libertado dos pecados, feitos servos de Deus. Libertados dos pecados, feitos servos de Deus. Quarto mistério: o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quinto mistério: Jesus, muito obrigado. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.